Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Antônio. Nós estamos em mais um vídeo para a Escola Bíblica Dominical. Neste quarto trimestre de 2020, nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos na nossa segunda lição deste último trimestre de 2020. E nesta segunda lição nós iremos estudar sobre quem era Jó. Teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse homem de Deus, sobre esse patriarca, sobre esse servo do Deus Altíssimo que tinha uma integridade e uma vida diante de Deus, mas que aprove a Deus permitir que o crescimento de Jó se desse por meio de todas essas aflições. E esse livro que está diante de nós neste trimestre é um livro maravilhoso e que está edificando a nossa vida espiritual grandemente. As lições de Escola Bíblica Dominical são divididas em tópicos e nesta nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico, um homem de caráter irretocável. Temos também o nosso segundo tópico que tem por título um homem sábio e próspero. E o terceiro e último tópico, um homem de profunda piedade pessoal. Se você está conosco neste vídeo, nós queremos glorificar a Deus pela sua vida e agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estarmos estudando mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Eu peço que você fique conosco até o final, onde nós iremos estudar um pouco mais sobre a biografia desse homem de Deus. No nosso canal já temos vários outros vídeos relacionados a Jó, como um vídeo semelhante a esse que tem por título Quem foi Jó, um vídeo que fala sobre os sofrimentos de Jó, um outro que fala sobre os sofrimentos psicológicos de Jó, e após esse virá no nosso canal um vídeo sobre o que Jó aprendeu com o sofrimento, ou seja, qual o propósito do livro de Jó. E por que eu estou iniciando dizendo isso? Porque o nosso primeiro tópico tem por título um homem de caráter irretocável. Nosso primeiro tópico ele tem um resumo sobre as principais características de Jó, que também são confirmadas por Deus: sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O tópico, que é uma linguagem do homem, está dizendo um homem de caráter irretocável. Porém, o livro de Jó tem um propósito de fazer retoques, aprimoramentos e aperfeiçoamentos no caráter de Jó, na sua vida espiritual, no seu conhecimento e na sua piedade. O resultado de todo o acontecimento na vida de Jó foi um Jó, que nós não veremos em detalhes agora, mas em um próximo vídeo, foi um Jó maior em todos os sentidos. E nós iremos estudar isso futuramente. Então, inicio discordando da palavra irretocável, que seria aquele que não precisa de ajustes, que não precisa de retoques, porque ele é completamente perfeito. Considerando que a Bíblia Sagrada diz que homens serviram a Deus com um coração perfeito, considerando que as Sagradas Escrituras, em especial com o apóstolo Paulo, diz que aquele que deseja o episcopado ele tem que ser irrepreensível, considerando também que a santificação não é apenas um ato finalizado em nós, porque nós iremos atingir a estatura de varão perfeito. E o irrepreensível é aquele que busca a santificação. E quem busca a santificação é aquele que sempre está se lavando. E se nós sempre estamos se lavando, é porque nós somos pecadores. O apóstolo João diz que aquele que disser que não tem pecado, ele está se fazendo mentiroso e a palavra de Deus não está nele. O próprio Jó confessa essa situação presente em sua vida. Veja o que o patriarca diz em Jó 13:26. Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade. No capítulo 31 e os versos 33 e 34, Jó diz: Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Os textos mostram um Jó de coração contrito e arrependido diante de Deus.
E essa é a principal característica daqueles que são retos, daqueles que andam diante de Deus, daqueles que são irrepreensíveis. Eles estão sempre em busca de acertar o alvo, mesmo que nesse percurso nós erramos. Mas o coração arrependido, que confessa, deixa e alcança misericórdia, sempre será alguém que não tem do que repreender pelos homens, porque é alguém que anda na presença de Deus. Salomão, aterrorizado pelo fato de herdar o reino de Israel do seu pai Davi, na sua humildade, ora a Deus, não se sentindo capaz, e recebe as capacidades e as bênçãos de Deus para administrar o grande reino. Veja o que Deus, falando para Salomão, diz em 1 Crônicas, capítulo 28 e o versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Tessalônica, na primeira carta, no capítulo 5 e o versículo 23, ele diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas únicas que houveram sobre a face da terra: Noé. Pessoas únicas que houveram sobre a face da terra: Daniel, Jó, Moisés. E muitos outros homens de Deus que tinham diante de Deus uma posição firme e um caráter que os levaram longe. Todavia, Deus sempre tratou das suas falhas e fez com que eles progredissem nessa comunhão com Deus. Jó, da mesma maneira, é o homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E Deus aqui está retocando, está trabalhando na vida de Jó para que ele cresça mais ainda. O patriarca Jó era um homem de bom caráter. O livro já inicia classificando as características, dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Porém, quando nós chegamos no versículo 8, é de fato aquilo que Deus disse para Satanás. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E aqui, antes de entrar nas 4 características de Jó, queremos colocar esta, que Jó é um homem único sobre a face da terra. Semelhante a muitos homens grandiosos nas Sagradas Escrituras e também não citadas na Bíblia Sagrada, homens que se prostraram diante de Deus, que não amaram este mundo, homens que Deus arrebatou porque o mundo não era digno destes homens, homens que falavam e Deus honrava a sua palavra, homens que pediam para Deus não matar o povo de Israel e Deus não fazia, homens que na sua simplicidade pediam sabedoria a Deus e Deus dava muita sabedoria, riquezas, vitória sobre os seus inimigos e paz. Então Jó é um homem único, não há ninguém na face da terra igual a Jó. E Deus sempre vai testificar das pessoas que são únicas e das pessoas que decidem viver uma vida com Deus e não viver os seus propósitos querendo usar Deus como muleta para conquistar aquilo que deseja. Como, por exemplo, em Isaías capítulo 41, Abraão é chamado de amigo de Deus. Em Isaías 51, Deus, exortando Israel, diz: olhai para Abraão e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Nas Sagradas Escrituras, no Salmo 101, a Bíblia diz que Deus está à procura dos fiéis. Então significa que esse tipo e essa classificação de pessoas é rara, porque Deus está dizendo: estou à procura dos fiéis, com o objetivo para que estejam comigo e para que andem comigo. Só pessoas irrepreensíveis, retas, sinceras, que têm o temor de Deus, porque o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Com o temor de Deus, há a revelação dos segredos de Deus, conforme o livro de Provérbios. Quando há temor de Deus, há conservação diante do inimigo e há sabedoria na tomada das decisões.
E o temor de Deus não é um dom, não é uma unção. O temor de Deus é a resposta do coração do homem diante da santidade do Deus Todo-Poderoso. Nós podemos ver isso no Salmo 89, quando Deus, testificando do pastor Davi, lhe fala desta maneira. Salmo 89, verso 19 em diante. Então, em visão, falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Veja o detalhe. No Salmo 101, que é um salmo de Davi, diz que Deus está à procura dos fiéis. No Salmo 89, que é um salmo que traz à memória o rei Davi, diz no verso 20, achei Davi. Isso significa que quando Deus acha um coração perfeito, um coração fiel, um coração segundo o coração de Deus, ou seja, um coração que se ajusta aos planos de Deus. Deus faz coisas grandes com esses homens e mulheres de Deus, porque eles decidiram andar segundo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é a coisa mais sublime que foi preparada e que há preparado para um homem aceitar e receber para si essa bênção maravilhosa de ter a oportunidade de andar com o Senhor. E Deus continua falando para Satanás: não há ninguém na terra como ele, homem sincero ou íntegro. A palavra sincero, ela vem de um costume dos tempos bíblicos, em que o vendedor de jarros de barro, aquele que não era honesto, o vendedor de vasos desonesto, ele vendia o vaso rachado, porque o vaso rachou de alguma maneira, bateu em algum lugar, e para encobrir aquele rachão, para enganar visualmente os seus clientes, ele pegava cera e passava cera nas rachaduras do vaso e colocava o vaso como se ele tivesse perfeito, íntegro. As pessoas descobrindo isso e sabendo dessa malícia dos vendedores de vasos, chegavam na venda e diziam: eu quero um vaso, mas um vaso sem cera. Essa é a origem da palavra sincero, na sua etimologia. Então a palavra sincero vem da cultura dos vasos que, por serem íntegros e perfeitos, não haviam ceras. Ou seja, eles não encobriam de forma desonesta as falhas deste vaso. Então, quando nós dizemos que alguém é sincero ou que alguém é íntegro, essa pessoa não encobre as suas falhas com a cera, mas essa pessoa é moldada pelo oleiro novamente e mais uma vez, semelhante ao que Deus explica a Jeremias no capítulo 18 e no capítulo 19 sobre o oráculo de ação que Jeremias deveria pronunciar quebrando um vaso diante da liderança de Israel no vale de Nó. Esse vaso se quebrou na mão ou se desmanchou na mão do oleiro. E o oleiro tornou a fazer conforme ele bem pareceu aos seus olhos fazer. E Deus não quer vasos rachados e com ceras. Os vasos rachados, eles são retocados por Deus, mas não com a cera, porque Deus não é desonesto. Mas eles são desfeitos e é feito ou refeito novamente. Então, o Deus que conserta as nossas falhas, o Deus que retoca os nossos deslizes, o Deus que nos purifica, o Deus que nos refaz novamente, que desfaz, o Deus que tira a vida e a dá, que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que quando vê um coração sincero, esse coração sincero cresce diante de Deus, porque Deus o perdoa, o purifica e o firma na sua presença de maneira tal que essa pessoa se torna alguém nomeado por Deus, lembrado por Deus, e é por isso que Davi, Deus olhando para ele, diz: achei Davi. Então Deus está procurando nos corações dos homens qualidades. Deus está procurando nos corações dos homens fidelidade. Quando o Senhor Deus voltar,
porventura haverá fidelidade sobre a terra? Quando o texto diz haverá fé, essa fé é de fidelidade. Quando o Senhor Jesus voltar em época de apostasia, em época de abandono da verdade, em época de escândalos e mais escândalos no meio do povo de Deus, Deus achará corações sinceros, Deus achará os fiéis e os que perseveram até o final para contemplar a face de Jesus? No dicionário, a segunda característica de Jó, que é reto, significa direito ou vertical. Dá o sentido de que o sol está sempre sobre a cabeça desta pessoa, de maneira que ela não projeta sombra nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o lado, nem para trás. Então, a Bíblia Sagrada, através do profeta João Batista, ele diz: preparai o caminho para o Senhor, endireitai no ermo vereda direita ou reta ao nosso Deus. Ele está conclamando as pessoas a prepararem o seu coração para receberem a mensagem da dispensação da graça. O ano aceitável está chegando, o noivo está chegando. Então João Batista está dizendo: preparai um caminho direito para os vossos pés. Pés fala de procedimento, andar direito. Então Jó era um homem justo, era um homem honesto, era um homem reto. Por ele ser reto, direito, vertical, sol simbolizando Deus, estava sempre sobre ele, nunca distante de Jó. Estava sempre abençoando Jó, cercando ele com uma parede de proteção e de bênçãos. As bênçãos materiais de Jó, em especial no livro de Jó, eram resultados de sua retidão diante de Deus, de sua honestidade. Nós trabalhamos com honestidade e o Deus Todo-Poderoso que está acima de nós, ele estende as suas mãos para nos abençoar. O texto também diz que Jó era temente a Deus. O contexto sobre temer a Deus nas Sagradas Escrituras é muito vasto. Temer a Deus significa responder à altura diante daquilo que nós, com os nossos olhos, contemplamos da magnitude de Deus, aquilo que Deus deixou ser conhecido, ou seja, revelado. Quando Isaías vê Deus, ele percebe que não só Israel tem lábios impuros, mas até ele, que quer ser enviado para proferir os oráculos divinos, ele também se considera lábios impuros, porque Deus é santo, santo, santo. E até os anjos que estão diante de Deus têm os seus olhos e os seus pés cobertos diante do Senhor, pés, símbolos de procedimento de como tem andado. Quando Deus aparece a Moisés, tira as alparcas dos teus pés. Quando o maravilhoso aparece rente aos muros de Jericó diante de Josué, tira as sandálias dos teus pés. Por quê? Porque o lugar em que você está para se apresentar diante de Deus, ou seja, para se apresentar diante de Deus, o homem tem que estar desnudo daquilo que ele aparenta mostrar para a sociedade, ele tem que revelar quem ele é diante de Deus, porque Deus conhece todos os corações. No Salmo 128, conhecido muito como o Salmo da Família, que eu chamo o Salmo da Felicidade, o texto começa que bem-aventurado ou plenamente satisfeito é o varão que teme ao Senhor. E o resultado é uma família feliz, é uma esposa feliz no momento do jantar, é comer do fruto do seu trabalho com felicidade. Em 2 Reis, capítulo 4, nós temos uma mulher viúva com seus filhos que será entregue àqueles a quem o seu marido que morreu devia. E ela está apavorada e procura o professor de teologia do seu marido, Eliseu, e ela diz para ele: o meu esposo, o teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Enquanto muitos olham apenas para a multiplicação nesse texto, o foco principal está no temor a Deus. Eliseu nunca multiplicou o azeite da viúva. Eliseu apenas explicou e ensinou a ela o que é temer a Deus. E o processo de ensino e aprendizagem, a didática que Eliseu usou para ela foi maravilhosa. Ela teria que dar uma resposta à palavra de Deus, pois o profeta é símbolo de palavra de Deus. Ela tinha que obedecer, ir para casa, conseguir os vasos juntamente com seus filhos, família unida pelo propósito, e eles se fecharam em casa, e a única coisa que tinha em casa que ela não valorizava, que era um pouco de azeite, foi daí que aconteceu
o milagre. E muitos estão desta maneira não valorizando aquilo que é pouco, mas aquilo que foi Deus que deu. E é aí onde o milagre acontece. Quando mesmo nós tendo pouco diante de Deus, nós temos aquilo que Deus procura, fidelidade, temor de Deus. Aí o milagre acontece. E enquanto com fé ela deitava o azeite sobre as vasilhas, o milagre aconteceu, até que as vasilhas cessaram e o azeite também cessou. Eliseu apenas ensinou a ela que o teu marido temia a Deus e você tem que temer também, porque Deus providenciará. O temor a Deus é tudo aquilo que nós precisamos para que Deus olhe para nós com perdão, com misericórdia, nos purifique, nos justifique, nos dê sabedoria, nos dê dons espirituais, que esses dons sejam conservados, que nós tenhamos integridade diante do mundo, porque temendo a Deus, eu não amarei o mundo, e não amando o mundo, o amor do Pai é derramado no meu coração, e eu terei graça para me fortificar diante de Deus, e eu não me adequarei às coisas deste mundo. Antes, pelo temor de Deus, renovarei o meu entendimento pela sabedoria de Deus, e eu desfrutarei de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O ensino sobre temor a Deus nas Sagradas Escrituras é muito vasto, e Deus sempre desejou isso de Israel. E o Senhor Jesus Cristo sempre deseja isso de cada um de nós. Que nós tenhamos um coração segundo a parábola do semeador, que é um coração terra boa. Aquele que recebe a palavra, que deixa a palavra frutificar pelo temor a Deus, crescer e produzir muito para o Senhor, porque o fim está próximo. A terceira característica descrita por Deus é afastar-se do mal ou desviar-se do mal. O livro de Provérbios é um livro para ensinar sabedoria aos homens, para que os homens se comportem diante da sociedade da maneira que agrade a Deus e que eles possam viver em harmonia e possam viver bem, para que, meditando nas Sagradas Escrituras diariamente, possam proceder de forma reta neste mundo. Em Provérbios 3 e 7, o texto diz: não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aquele que teme ao Senhor sempre tomará atitudes para se desviar daquilo que vai agradar a Deus. Salomão, já voltando para a sua comunhão com Deus, escrevendo a pregação do livro de Eclesiastes, ele aconselha lá no finalzinho aos jovens: jovens, faze tudo conforme o teu coração, conforme tu desejas nesta vida. Saiba, porém, isto, que Deus dará cabo de tudo que você fizer. Deus prestará conta, nós prestaremos contas diante de Deus por tudo aquilo que nós viemos a fazer ou a deixar de fazer neste mundo. Então, o fim de tudo que se tem lido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E com isso, o patriarca Jó é aquele que se adiantava. Jó era um homem sincero, era um homem sincero. Jó era um homem reto, andava diante de Deus e Deus sempre estava com ele. Jó era um homem que temia a Deus, ele respondia a Deus a respeito da santidade de Deus e da perfeição de Deus e buscava andar conforme o agrado do Senhor. Jó também era aquele que se desviava do mal, então ele se adiantava para que o mal não o cercasse e não fizesse cair. Então Jó, na sua integridade, sempre estava observando o mal que podia acontecer sobre ele e sobre a sua família, e estava se conservando em Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 18, as Sagradas Escrituras dizem que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Em 2 Tessalonicenses 3 e 3 diz: mas fiel é o Senhor, que vos protegerá e vos guardará do maligno. O Senhor nos consolará e nos guardará do maligno, nos protegerá, o Senhor nos conservará. Por isso que Pedro, em sua exortação, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Com essa sabedoria, com esse temor de Deus, com essa retidão, Jó estava sempre procurando a maneira de se conservar em Deus, e as asas e a mão do Todo-Poderoso sempre estavam sobre a sua vida. Por quê? Porque ele agradava a Deus. E mesmo tendo Satanás consumido tudo aquilo que Jó possuía, além dos seus filhos e dos seus servos, mesmo assim, veja o que diz Jó 2,3. Disse o Senhor a Satanás:
Observaste, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Deus está mantendo a sua palavra porque está vendo que Jó está se conservando diante de Deus e dizendo, ele ainda mantém a sua integridade, mesmo tendo perdido tudo. Pessoas de caráter diante de Deus valorizam aquilo que é eterno, aquilo que permanece e aquilo que é espiritual. Jó, no capítulo 3, os versículos 25 e 26, aquilo que ele tinha medo que acontecesse em sua vida, aconteceu. O quê? Ele perdeu a paz. A paz que ele tinha diante de Deus, se perdeu nesse momento, porque aprove a Deus permitir tudo isso. A sinceridade de Jó, a retidão de Jó, fazia com que ele não se gloriasse ou se alegrasse apenas por tudo aquilo que ele possuía, porque a prova é que ele perdeu tudo e se manteve íntegro. Mas quando ele perdeu a paz, quando ele não sentia mais o favor de Deus sobre a sua vida, aí ele se desespera. Os textos de Jó 3, 25 e 26 diz, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim perturbação. Isso significa que Jó não negava a Deus em hipótese alguma, e ele não era idólatra. Nada era mais importante para ele do que Deus e a presença de Deus. Em Jó 31, do 26 ao 28, o texto diz, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Jó está falando sobre a idolatria, nem os astros, aquilo que sempre foi cultuado ao longo da história das civilizações, nem tampouco a sua própria vida, quando ele diz beijei a minha mão, é mais importante do que se prostrar diante daquele que criou todas as coisas e que também sempre abençoou a vida de Jó. Jó não se alegrava quando acontecia um mal sobre a vida de alguém e também não deixava que ninguém passasse fome na frente dele e todo hóspede ele recebia bem em sua casa. Em Jó 31, do 29 ao 32 diz, se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante, ou seja, ao viajante, aquele que passa. Esse caráter, essa integridade de Jó, você já sabe muito bem que ela serviu de testemunho e serve de testemunho para todos nós. E até outros livros da Bíblia Sagrada, como o profeta Ezequiel e como o meu irmão do Senhor Jesus, Tiago, citam Jó e colocam ele num patamar, assim como outros grandes homens de Deus. Como, por exemplo, Ezequiel 14 e o 14 que diz, ainda que estivesse no meio dela, de Israel, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se fosse classificar diante de Israel, onde a ira de Deus estava caindo sobre eles por causa dos seus pecados, homens que se livrariam daquele momento, seriam apenas esses três homens citados como Ezequiel citou aqui agora. O outro texto está na epístola do meu irmão do Senhor Jesus, Tiago, no capítulo 5 e no versículo 11, que diz, eis que temos testemunho, por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Entremos agora no nosso segundo tópico, um homem sábio e próspero. Em Jó, no capítulo 27 e o verso 11, o texto diz, ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Até aqui, o Jó, que seria ainda retocado por Deus, e diria para o Senhor, eu não digo mais nada, eu não abro a minha boca, falei de coisas que eu não sabia. Aqui temos um Jó que está discursando diante dos seus amigos e discutindo qual é a realidade do presente momento, de todo aquele sofrimento. É a teologia de Jó naquele momento,
que mudou, que cresceu, que progrediu, porque ele teve experiência com Deus. Ter temor de Deus significa também ter sabedoria. E Deus deu ciência a Jó de tal maneira que não havia ninguém em sua época semelhante a Jó. Jó era alguém que ajudava todos aqueles que necessitavam, aconselhando e também no lado financeiro. Jó era um homem brilhante sobre a face da terra. E Deus lhe dotou de sabedoria tal que Jó ensinava. Jó era uma espécie de juiz ou de rei de onde ele vivia. Tinha, sem dúvida alguma, algum cargo de influência, não só pela sua riqueza, mas também pela sua sabedoria, que deixava todos de boca aberta ou fazia com que todos fugissem da sua presença pela tamanha sabedoria que Deus lhe deu. Vamos conferir nas Sagradas Escrituras. O próprio Jó confirma essa relação em temer a Deus e ter sabedoria no capítulo 28 e o verso 28 que diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal a inteligência. Inteligência é a capacidade para aprender. Quando aprende, conhecimento é o saber, está instruído. Mas sabedoria é aplicar o conhecimento da maneira correta, para trazer uma harmonia na sua própria vida com os outros seres. Assim era Jó. Ele vivia aplicando a sabedoria dada por Deus pelo seu proceder diante do Todo-Poderoso, não só para si e sua família, mas para ajudar todos que estavam ao seu redor. Sem dúvida alguma, os textos que expressam com maestria a sabedoria de Jó e como ele se portava aplicando toda essa ciência que Deus lhe deu na sua vida, está no capítulo 29, dos versos 7 ao 25. E eu lerei todo esse texto para vocês, porque ele é maravilhoso e nos fala muito sobre este homem de Deus, já que esta lição nós estamos tratando sobre quem era Jó. Se você conferir tanto na descrição, como nos cards que estão aparecendo aqui em cima, como também na tela final deste vídeo, você verá vídeos relacionados a respeito deste homem de Deus. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de ativar as notificações para que você receba os demais vídeos. Então, vamos ler. Quando saía para a porta da cidade e na praça, fazia preparar minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. E eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e meu arco se esforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentavam-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Jó era um homem próspero em todos os sentidos. Jó era um homem cheio de sabedoria. Jó tinha vários filhos, porque é até uma resposta para os inimigos e é o fruto e a herança da bênção de Deus sobre um homem e sobre uma mulher.
Jó tinha tamanha riqueza que os sheiks atuais não chegavam ao pé de Jó. Segundo a necessidade da época, tudo aquilo que Jó possuía, que é descrito nas Sagradas Escrituras, como todos os seus animais e todos os seus servos, dariam hoje ao Jó um patrimônio que é impossível de calcular. Mas, acima de tudo, Jó era próspero não apenas pelas coisas materiais ou intelectuais. Jó era próspero porque tinha paz. Jó era próspero porque também a sua família era íntegra e andava na sua presença. Jó ele era próspero porque Jó andava com Deus. Jó era próspero porque Jó andava em retidão diante de Deus, e a sabedoria, que vale muito mais do que o ouro e do que a prata, estavam pousadas sobre a vida de Jó. Quando falamos sobre prosperidade nos dias atuais, muitas pessoas até tentam negar ouvir essa palavra porque pensam logo em dinheiro e em bens. Mas muito mais do que dinheiro ou bens, que mesmo muitos que têm e que possuem não conseguem ter paz, não conseguem dormir e nem falar com Deus, porque se sentem os mais miseráveis de todos os homens, semelhante à igreja exortada em Apocalipse, que se achava rica, e quando a igreja se acha rica, ela entende que não precisa mais do Senhor, e que a sua intelectualidade e que tudo aquilo que ela conquistou serve para edificar o povo de Deus. Mas a Bíblia Sagrada, na boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já dizia: a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O patrimônio de Jó, além daquilo que é material, era intelectual, era espiritual. E o emocional de Jó era, no fim, um homem feliz na presença de Deus. Meus queridos e amados irmãos, até aqui, nesta lição, quem era Jó? Nós estudamos o primeiro tópico, um homem de caráter irretocável. Estudamos o segundo tópico, um homem sábio e próspero. E agora passaremos para o nosso terceiro e último tópico, um homem de profunda piedade pessoal. Então, quero pedir a você que não se esqueça de deixar o seu comentário logo aqui embaixo e também compartilhar esse vídeo para os grupos de sua igreja, dos seus amigos e do seu trabalho, para que todos nós possamos nos aproximar mais desse conhecimento e conhecer um pouco mais sobre esse grande homem de Deus e se espelhar nas suas atitudes diante de Deus e também, no fim de tudo, na consideração de que tudo que ele passou em meio às aflições fez apenas com que ele se achegasse mais para próximo de Deus. Infelizmente, algumas pessoas insistem em olhar para os filhos de Jó e para a esposa de Jó como pessoas que não tinham integridade, que não eram pessoas de bom caráter e não andavam na presença de Deus. Não é isso que as Sagradas Escrituras estão descrevendo. O sinônimo de festa aqui não é sinônimo de apenas estar distante de Deus com o intuito de se embriagar e fazer aquilo que deva fazer e que acha que é certo. Não, de maneira alguma. Conferindo nas Sagradas Escrituras, em Jó, capítulo 1, versículos 4 e 5, nós temos o seguinte: E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então significa mais ou menos que eram 7 festas ou 10 festas. Então dá para acreditar mais ou menos aqui que eram 7 festas, porque eles diferenciam as irmãs e dizem, e enviavam e mandavam chamar as irmãs. Então mostra a proeminência dos homens em decidirem fazer festas em suas casas, ou provavelmente as filhas de Jó ainda moravam na sua casa com ele. Então temos aqui pessoas que faziam banquetes, cada um no seu dia, né, marcavam um mês ou cada dia na casa de um, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Quando nós classificamos comer e beber, né, e nós temos que entender que quando nós comemos aquilo que não deveria comer ou da forma que não deveríamos fazer, nós também pecamos contra Deus. Então não podemos relacionar apenas ao beber.
A cultura do vinho era algo comum naquela época, então todos estavam bebendo vinho. Então todos estavam festejando, comendo e bebendo. E o patriarca Jó, semelhante a Samuel, quando chega na casa de Jessé para ungir Davi, o intuito deles é dizer que vamos santificar eles, ou seja, chamar todos daquela casa e oferecer um sacrifício a Deus em prol daquela família. Então Jó, no fim do turno desses dias, mandava chamar todos os seus filhos e oferecia para cada um deles um sacrifício, 7 ou 10 sacrifícios diante de Deus, para que, esse era o pensamento de Jó, para que se porventura pecaram meus filhos e blasfemaram em Deus dentro do seu coração. Ou seja, Jó é aquele que você já sabe que se desvia do mal, ou seja, Jó se adianta e ele está pensando, será que meus filhos beberam um pouco mais e pensaram alguma malícia, pensaram alguma coisa que iriam desviá-los do caminho reto? Então eu vou oferecer um sacrifício para que, se porventura eles fizeram isso, esse seja expiado. Veja o caráter desse homem de Deus e a conservação que ele tem pela sua família e pelos seus filhos. Vivendo uma vida piedosa, honrando a Deus, conforme Paulo diz, admoestando seus filhos no temor do Senhor. Ensinar os filhos o temor de Deus faz com que ele cresça firme na presença de Deus e não se desvie porque foi ensinado e sabe o caminho da verdade e sabe o caminho da fidelidade. As provações, as aflições e as tribulações, elas trabalham no nosso emocional a ponto de, se não combatermos isso, nós chegamos a um descontrole. E a Bíblia Sagrada sempre vai falar sobre sermos sóbrios, sermos controlados e sermos moderados. A esposa de Jó não era uma doida, não era uma nécia, mas em um momento de descontrole em que ela, sabendo que Jó mantinha-se vivo, mesmo com chagas malignas, mas que Jó não iria sair daquela situação, ela o convida a amaldiçoar a Deus e morrer, porque sabia que Deus o mantinha pela integridade. E Jó diz a ela, tu fala como fosse uma qualquer doida. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Com esses textos, nós vemos que a família de Jó andava segundo o procedimento da exposição das palavras e da sabedoria que Deus havia dado a Jó. Jó era alguém que conservava a sua família na palavra. Ainda em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele diz que o marido lava a esposa com a lavagem da palavra, assim como Cristo lava a igreja com a sua palavra. Quando a palavra de Deus está presente na nossa casa e na nossa família, ela, que é o poder de Deus, traz o resultado que Deus espera, que é moldar o caráter, retocar o caráter de toda a nossa casa para que nós venhamos perseverar na sua presença. Na casa de Jó havia santificação e oração. A característica das orações de Jó é a que está descrita no texto de Jó 1:5, em que Jó fazia isso continuamente. Jó é alguém que persevera na oração. A conservação da nossa alma, a conservação da nossa família, a conservação da nossa integridade está intrinsecamente ligada a uma vida de oração. Quando temos uma vida de oração, temos brilho dos nossos olhos, ou seja, temos esperança. Quando temos vida de oração, nós sentimos o nosso Senhor e Salvador mais perto de nós. Quando nós temos uma vida de oração, nós recebemos uma direção de Deus sobre a nossa vida. Quando nós temos uma vida de oração, nós recebemos iluminação nas Sagradas Escrituras e flui dentro de nós o temor e o desejo de aplicá-la na nossa vida. E assim, a felicidade, as bênçãos, a proteção de Deus, a cerca que Deus havia colocado sobre Jó está também presente sobre a nossa vida. Que testemunho grandioso e glorioso temos desse homem de Deus. Há muito nas Sagradas Escrituras ainda sobre a biografia deste grande homem. Você pode assistir outros vídeos do nosso canal onde nós falamos de forma mais detalhada, lendo mais textos sobre a vida, sobre o contexto da vida do patriarca Jó. E para finalizarmos, nós leremos um texto belíssimo no livro de Jó, no capítulo 10 e o versículo 12. O texto diz: vida e beneficência me concedeste,
e o teu cuidado guardou o meu espírito. As bênçãos de Deus estavam sobre a vida de Jó. A beneficência de Deus foi concedida a Jó. Deus estava protegendo Jó. O espírito de Jó estava conservado no Senhor. Teremos uma vida de plena satisfação na presença de Deus quando nós nos entregarmos ao Senhor, de espírito, alma e corpo. E o exemplo de Jó é alguém que diz: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. O exemplo de Jó é alguém que olha para um Redentor e diz: o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Em outro vídeo que nós iremos falar sobre a teologia de Jó, nós iremos falar muito sobre isso. Mas desde já eu quero agradecer a você que ficou conosco até aqui. Pedir que você confira se você é inscrito no nosso canal, confira se você tem o sino marcado aí e deixe para nós aí o seu comentário, o que você achou desta lição, o que você acha deste trimestre. Se você teve a oportunidade de ler o livro de Jó, você foi impactado por essa mensagem, por este formato de teatro que é o livro de Jó, que nos traz grandes ensinamentos. E aqui eu só tenho a louvar e engrandecer ao nome do Senhor pela sua vida e dizer que o Deus que nos conserva está presente na nossa vida continuamente. O Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.